Fala, guarda-vidas! Seja muito bem-vindo a essa aula onde a gente vai falar sobre o grau 5 e o grau 6. Massa, né? A gente vai falar agora sobre uma RCP de alta qualidade para uma vítima de afogamento. Poucas pessoas têm segurança para falar sobre isso, mas eu sou muito grato por ser bombeiro em Santa Catarina. Eu sou muito grato por estar 20 anos no salvamento aquático e poder ter estudado todo esse tempo e saber que hoje, se a gente conseguir ver um afogamento, for um afogamento presenciado, a gente sabe a receita de bolo para conseguir recuperar. E aí, pessoal, aqui vai muita coisa massa que vocês vão ter nessa aula. Muita coisa, mas antes de começar essa aula em si, vamos fazer um overview, ver o que aconteceu nesse momento todo aí dessa trilha. A gente sabe que são 8 níveis. O primeiro nível é o quê? Resgate. Temos 6 graus de afogamento. Grau 1, grau 2, grau 3, grau 4, grau 5, grau 6. E o óbito. A gente viu que no grau 1 de afogamento, a tosse é uma resposta reflexa do organismo. E aí, a orientação que eu tenho que fazer é encaminhar essa pessoa, falar para que ela vá até o pronto atendimento. Por quê? Porque ela passou por um estágio ali que também não foi só afogamento, foi um medo, foi susto, que pode ter dado outros problemas. O segundo grau de afogamento, ele é caracterizado por pouca espuma na região da boca e do nariz, mas eu já entendo que essa pouca espuma pode causar uma grande lesão e ela tem um período de 6 a 48 horas para se manifestar. Estabelecemos no protocolo uma observação de 24 horas. Então, eu caracterizo ela com pouca espuma na região da boca e do nariz, né? E qual que é o atendimento que eu faço? Já começa o rato dali. E aí eu sei que o repouso é importante, porque essa vítima passou por momentos difíceis. Aquecimento é muito importante para evitar a hipotermia. Tranquilização é muito importante para evitar a crise conversiva e o choque psicogênico, né? Massa, né? E aí eu faço uma oxigenoterapia 5 litros por minuto via catéter nasal, porque ele é um fluxo baixo de oxigênio. E aí o que acontece? Eu consigo dar um melhor atendimento para essa vítima de grau 2. E aí depois a última aula, que foi a aula sobre o grau 3 e o grau 4, que foi animal, que eu já entendi que o quê? A diferença entre um e o outro é o choque descompensado. Caramba, o choque está compensado nessa aqui, beleza. A chance dela voltar é massa. Então estou ali, faço repouso, aquecimento, tranquilização e oxigenoterapia. Entendi cada ponto desse tratamento, por que ele é importante. Entendi muito bem o que é um estado de choque, o que é um choque que está compensado, o que é um choque descompensado. Verifiquei que a chance dessa vítima estar inconsciente é muito grande. Né? No grau 4 de afogamento, eu sei que o choque está descompensado. E aí a chance dessa vítima entrar numa parada cardiorrespiratória é muito grande. Eu entendi que isso aqui, essa falta de pulso distal, quer dizer que ela está dando prioridade para o que é mais importante, para os órgãos vitais. E isso faz com que diminua a circulação. Então, às vezes, se eu lateralizar ela para o lado direito, eu posso fazer uma compressão da veia cava. E aí ela não tem esse retorno cardíaco. E aí ela pode parar. Ou seja, está no grau 4, eu lateralizo, ela para. Então, eu tenho que cuidar ali para ter esse retorno cardíaco para depois fechar aqui, daí, show de bola. Cara, eu fiz esse atendimento, fiz toda essa leitura aqui. Por isso que eu falei lá no começo, na primeira aula de todo, que essa aula aqui não é para qualquer um, pô. Você acha que aquele bando de Nutelinha vai fazer tudo isso? Vai olhar para a vítima desse jeito? Não vai, não adianta, não vai. Então, para ele, aquele conhecimento que estava lá naquela aula é o suficiente e tá bom pra caramba. Se ele fizer aquilo, tá bom. Mas pro cara que é referência, pro cara que faz diferente e entrega para a sociedade, esse cara ele vai ter esse feeling. Beleza, agora a gente vai para finaleira, né? Que é o grau 5 e o grau 6, tá? O que eu vou falar para vocês? É muito difícil tu pegar um grau 5 de cara, assim. Nossa, você tem que estar com os astros alinhados para pegar o grau 5 de cara. Porque, imagina, né? Você viu lá, o último afundou, você está dentro da água. Agora me diz, né? Você às vezes é muito cobrado para poder fazer essa verificação. Faça a verificação dentro da água para ver se tem pulso, se não tem. Cara, vai fazer para ver. Vai fazer se tu vai conseguir fazer dentro da água. Não vai, cara. O que você tem que fazer na prática? A vítima ficou inconsciente dentro da água. Cara, você pega ela, puxa, joga o live atrás e mete a ventilação. Se tu conseguir ventilar, primeiro que ela vai ter uma rigidez aqui, ela vai ter como, não é bem um espasmo de glote, pode ser um espasmo de glote, mas ela vai ter uma rigidez aqui. E aí na hora que você for forçar aqui, muitas vezes nessa forçada que você dá, ela já abre e já consegue respirar. E aí você tampou o nariz, deu aquela primeira ventilada dentro da água, o que vai acontecer?
Se ela tiver com bastante água aqui, você já vai empurrar a água e ela já vai poder conseguir respirar. Na Sobrasa, no protocolo da Sobrasa, eles orientam fazer 10 dentro da água e 5 fora, porque é difícil pra caramba fazer dentro da água. É muito fácil fazer em prova. Ficar avaliando o teste lá, falar assim, você vai fazer 5 ventilações dentro da água. Vai fazer. Pega um mar lá com onda na cabeça, com a vítima na arrebentação, e você pega a vítima, e aí você puxa ela inconsciente, pesada pra caramba, e faz a ventilação pra ver se é fácil. Por isso que a Sobrasa fala que é 10. Porque, na verdade, se você for olhar lá na ARRA, os casos de hipóxia para a American Heart Association são 2 ventilações. Só que se você for olhar de maneira consciente, nos outros casos de hipóxia, ovácea, intoxicação, o que é que acontece? Essas vítimas, elas não têm água na via aérea. Então você ventila, beleza, você vai ventilar 2 mesmo. Só que no afogamento, essas 5 ventilações é muito mais para desalagar a via aérea e conseguir fazer a primeira ventilação, tanto que as primeiras ventilações são ventilações pesadas, você vai sentir o peso da ventilação, e aí é até engraçado, depois que você coloca ela, se você for fazer, tanto faz, boca a boca com o reanimador, na hora que você faz a ventilação, na hora que se ela for eficiente, né, porque a maioria das pessoas que faz a ventilação pelo reanimador deixa o ar sair pelo lado aqui, então... Cara, que tem uma pessoa específica só para selar a máscara, é a parte mais importante. E outro para poder fazer a ventilação, se for utilizar o dispositivo de barreira. Utilizei o dispositivo de barreira. Quando eu tiro, ele é como a baleia, sabe? Que solta aquele chafariz, é assim que vai ser. Você ventilou, aquela água sai. E a cada ciclo que você vai fazendo, a cada ventilação que você vai fazendo, vai saindo mais água. Então você não precisa lateralizar a vítima para poder tirar essa água. O próprio ciclo de RCP vai fazer com que essa água saia. Então voltamos lá. Como eu falei, é muito difícil você encontrar uma vítima já em grau 5. Porque imagina, você vai ter que chegar no exato momento aonde o choque descompensou, quer dizer que ela parou de respirar, e é um momento muito curto entre ele parar e ele parar depois o problema, ter o coração, parar o coração. Então é muito rápido, é muito rápido. Então você pegar logo de cara um grau 5 é praticamente impossível, é muito difícil você pegar. E mais difícil ainda é você conseguir identificar, porque essa vítima está numa situação tão letárgica, está tão ruim que fica difícil. Imagina, a tua adrenalina está lá em cima, tu acabou de fazer um resgate. E aí fica difícil de você aferir. Mas de qualquer jeito, o que é comum daí no grau 5 é pegar ele voltando. Você pegou o grau 6, e aí você recuperou ele, e aí ela está lá naquela vai ou não vai, vai ou não vai, vai ou não vai, e aí acaba indo. E aí você acaba pegando o grau 5. Então, o grau 5 ele é muito mais comum na hora que você está voltando, conseguindo recuperar essa vítima, entenderam? Mas de qualquer jeito, vamos dizer lá o atendimento. Chegou, provavelmente você vai ter visto a vítima afundar, pegou ela, puxou, jogou para cima, meteu 5 ventilação dentro da água. Pam, ventila 1, ventila 2, ventila 3, ventila 4, ventila 5. O que eu faço depois? Cara, você já fez o que tinha que fazer. Porque como eu falei ali no começo, só essa abertura das vias aéreas já salva muita gente. Essas primeiras ventilações é para poder desalagar as vias aéreas, e aí esse desalagar, o que você tem que entender? Você vai forçar e ela vai sair essa água. Eu tenho que cuidar para não ser muito forte, para não ter uma distensão gástrica e essa vítima vomitar, porque se ela vomitou, daí eu vou dificultar demais o meu trabalho. Então eu tenho que tirar a água só que está aqui. E como que ela vai sair? Eu vou soprar devagar, como se eu estivesse respirando, e aí na hora que ela voltar, ela vai voltar um pouco de água também. Então, quando você estiver fazendo essa ventilação lá dentro da água, cuida para que a boca da vítima não esteja na linha da água e entre água na via aérea, entendeu? Porque não é só o ventilar. Essas ventilações também é para desalagar as vias aéreas. E isso é muito importante quando você estiver lá. Porque é difícil você estar no meio das ondas, com o life lá nas costas da vítima, você fazer aquela abertura das vias aéreas e fazer essa ventilação e esperar a água sair e não deixar a água entrar. Por quê? Porque a tua intenção é desalagar. Por isso que o cuidado que você tem que ter nesse resgate de retorno, ele é muito grande, para você manter essa via aérea pérvia, porque isso vai melhorar demais a qualidade da vítima. Então você fez as 5 ventilações, qual que é a prioridade? Daí você tem que tirar ela o mais rápido possível. Por quê? Porque essa vítima, o corpo dela está lutando contra o ambiente. A pouca temperatura que ela tem, ela está perdendo com o ambiente. A água, ela tira muita temperatura. Então, como a gente viu lá que o repouso, aquecimento, tranquilização e oxigenoterapia é extremamente importante, quanto mais tempo eu ficar com essa vítima dentro da água,
mais temperatura ela está perdendo, o coração dela está mais tempo sem bater. Então, esse resgate ele tem que ser feito muito, 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 muito rápido. Tá? Chegou lá, fez a ventilação, a vítima está inconsciente, cara, perna para fora, mas esgualepa para ir para fora. Nem que lá tu não consiga, não tenha nem força para tu fazer o atendimento, que outra pessoa assume. Mas você tem que tirar ela o mais rápido possível. E aí quando retira essa vítima, a gente já vai, né? Você verificou que ela tá inconsciente lá já. Beleza, o protocolo diz que é para você fazer lá a verificação. Você tem 10 segundos para identificar se essa vítima respira ou não. Só que o teu nível de adrenalina vai estar tão elevado que vai ser muito difícil, mas fica tranquilo. Numa vítima inconsciente que passou por todo esse cenário, você fizer uma compressão torácica nela, mesmo que ela esteja com circulação, não vai fazer tão mal quanto se você não fizer. Então não tenha medo de fazer. Não tenha medo de, mas se ela tiver batimento e eu fizer, eu vou matar ela. Não, não vai. Porque ela já passou por uma situação tão grave que a chance dela... Ela está numa situação muito letárgica. Não vai fazer mal para ela, mas vai fazer mal se você não fizer. E aí o que eu falo para vocês fazerem que às vezes poucas pessoas fazem? Aqueçam, tá? Se você tem uma equipe grande, enquanto um está fazendo a compressão torácica, o outro está fazendo a ventilação, o outro está arrumando todo o material de oxigenoterapia, e tem várias outras pessoas, juntem toalha, o que for, e vão aquecendo essa vítima. Porque a chance desse retorno espontâneo da circulação acontecer é muito melhor se ela estiver aquecida. Tanto que, quando essa vítima for para o hospital, o ideal é que ela receba volume aquecido para conseguir ter uma recuperação melhor. E aí aqui agora, pessoal, vai uma parada doida demais, tá? Depende muito do protocolo de atendimento local, mas o que eu vou falar agora, vocês como especialistas que são, bombeiros que são, vocês têm que ter esse tipo de conhecimento. A vítima de uma PCR por afogamento, ela passou por situação que uma vítima de qualquer outro tipo de PCR não passou. Seja trauma, seja cardiogênico, seja ováceo, seja intoxicação, qualquer. As fases do afogamento. Então ela passa por uma fase chamada fase de angústia. No inglês é chamada de dual stress, que é um estresse duplo. Pensa, é uma situação muito estressante duas vezes. Então o que acontece? Essa situação vai liberar uma série de hormônios. E aí depois ela vai entrar nessa situação, né? Essa situação da angústia. Ela vai estar com a boca um pouquinho, sabe quando a pessoa está quase chorando assim, que fica a boca assim, as fossas nasais bem abertas, o olho assim, tipo o Cascão quando vê chuva, sabe? E aí ela fica assim, olhando um olhar meio vazio assim, mas o rosto dela ainda está em direção da praia. E ela tá como se ela fosse um zumbi, assim, tentando, sabe? Uma cara feia, assim, tentando ir. E isso são sinais de angústia, do stress. Essa vítima, ela tá angustiada. E essa angústia já começou a liberar uma série de hormônios na corrente sanguínea dela, um monte de hormônio. E aí depois, se ela não sair desse quadro, ela vai cair em outro quadro chamado pânico. E o pânico, daí ela já vai ter uma outra característica. Ela vai começar, não vai ter mais pé, né? Na angústia ela ainda tinha pé, ficava como um zumbi. No pânico ela já não tem mais pé. Então ela é como se ela estivesse subindo uma escada ou saindo de um buraco, assim. A posição da cabeça dela já é na lâmina da água, assim. O olho já está bem arregalado. Se ela tiver cabelo, ela não está nem aí. O cabelo vai ficar em cima do rosto e ela vai estar com a boca bem aberta, as fossas nasais bem abertas, querendo respirar, e ela já está em desespero. Essa fase de pânico, a fase de angústia, ela até consegue pensar. Às vezes está o namorado e a namorada ali, eles estão naquela fase da angústia, está com aquela cara feia, aquela coisa, eles até estão pensando. A partir do momento que entra na fase do pânico, eles já não pensam mais. A prioridade é a sobrevivência. E aí a quantidade de hormônio que está na corrente sanguínea é gigantesca. E aí essa galera passa por um afogamento e entra numa parada cardiorrespiratória e chega num pronto atendimento e recebe adrenalina. A quantidade de adrenalina que essa pessoa recebe não pode ser a mesma de uma parada cardíaca normal, porque aquela corrente sanguínea já está cheia de hormônio. Então o que você tem que entender? Que a equipe avançada ela tem que ter um protocolo adequado para o afogamento. Desde o volume aquecido para poder evitar esse caso de hipotermia, até a quantidade de droga que é administrada, porque é uma corrente sanguínea que já está cheia de droga natural. Então, o que a gente precisa entender? Verificar se houve esse processo e passar para a equipe médica. Falar assim, a equipe médica, ela passou por situações de angústia e pânico.
Ela passou por situações muito difíceis. Você não vai orientar o que eles vão fazer, você só diz o que ela passou. E aí, cada protocolo local, ele vai estabelecer um trabalho para cada tipo de afogamento. E essa informação agora foi muito importante para a gente entender que a PCR, né, a parada cardiorrespiratória por afogamento, ela é diferente de qualquer outra parada cardiorrespiratória. Por isso que o atendimento tem que ser feito diferente. As vítimas de uma PCR de origem cardiogênica, que é o mais comum, elas seguem um rito de atendimento. Assim como as vítimas de uma PCR por trauma também, que seguem um ritmo totalmente diferente. Só a título de informação aqui, o trauma você tem todo um sistema corrompido, né? Tu tem todo um sistema cardiorrespiratório que ele está insuficiente, que ele está danificado. Então não tem sentido você ficar fazendo compressão ali. Você tem que levar logo para um centro cirúrgico para poder recuperar aquele sistema. Diferente de uma parada cardíaca de origem cardíaca, que está tudo perfeito. Só o coração que parou de bater. Então, preciso só fazer a compressão. E aí, por isso que você tem as separações de PCR. E aí você fazer um atendimento de qualidade, transformar-se numa equipe de alta performance, no atendimento de uma PCR, seja ela por afogamento, cardiogenia, trauma, ou intoxicação ou OVACI, faz toda a diferença para a entrega que a gente está fazendo para a sociedade. Então, como a gente está falando aqui de caso de afogamento, algumas situações são muito importantes que a gente entenda. Quando a gente está criando um protocolo ou que a gente está fazendo uma prova para avaliação de um determinado curso, a gente tem que buscar uma maneira de avaliar os alunos ou buscar uma maneira de avaliar, fazer fatores críticos de sucesso para ver se aquilo está funcionando. Mas não quer dizer que a gente vai conseguir alcançar todas as situações possíveis que vai ter lá na ponta. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu vou passar aqui para vocês umas composições que vai melhorar o atendimento de vocês. Por exemplo, você vai ter uma pessoa que é responsável pela compressão torácica. Essa pessoa ela vai cansar mais do que a outra. Então ela tem que estar pronta. Se tiver uma outra pessoa, é comum. Você está na praia, você tem um monte de gente lá olhando. Então você organize isso de alguma maneira. Seja esse treinador de RCP, né? Tem uma pessoa que vai fazer a compressão. Já deixa uma pessoa que vai substituir ela quando ela cansar. A pessoa que está responsável pela ventilação, que ela fique responsável só por ventilar. Que uma outra pessoa fique responsável por selar essa máscara e abrir as vias aéreas. E uma outra pessoa fica responsável por fazer toda aquela correria de conectar oxigenoterapia, colocar a manta térmica, colocar a maca para poder fazer o deslocamento. E aí você vê que é uma configuração já um pouco maior, já tem mais pessoas, mas é comum às vezes a gente estar diante de um caso de afogamento e tem um monte de gente sem fazer nada. Então, você pega essas pessoas e atribui funções a ela a ponto de otimizar esse resgate, ele ficar um resgate de alta performance. A gente tem o luxo, às vezes, de ter uma pessoa específica só para avaliar se as compressões estão profundas o suficiente, se a ventilação está sendo eficiente, se a vítima está mudando a coloração. Então, são situações que é possível. Tem situações que não é possível, obviamente. Tem situações que está só você e a vítima. É uma pessoa, então você faz a compressão e beleza. Faz 30/2 e beleza. Só que o que eu estou querendo que você entenda é que você amplie a sua mente. A gente tem que limitar o mínimo. Quando estabelece um protocolo, quando estabelece uma prova para um curso. Mas a situação real ela é diferente. Você vai ter mais recursos. Então utilize de todos os recursos que você tem para poder salvar aquela vida. Então, como a gente já viu todo esse processo fisiopatológico que acontece no afogamento, que precede o afogamento, né? E os graus de afogamento, a gente já conseguiu entender a lesão pulmonar que tem, a gente consegue perceber por que tem uma separação, uma divisão entre a PCR, o atendimento de uma PCR por afogamento e uma PCR cardiogênica, e uma PCR de trauma, e uma PCR de intoxicação, e uma PCR de OVACI. Conseguiram captar tudo isso? E aí, como a gente prioriza a ventilação, a gente prioriza essa troca de gás, então a gente vai ter que fazer essas mais ventilações, né? Então a cada 15 compressões a gente faz uma ventilação, mas isso gera um problema, porque para você conseguir fazer com que a sua RCP seja de qualidade, você vai precisar fazer umas compressões torácicas e nessas compressões vai ter que encher o pulmão, o coração primeiro de sangue, para depois ele começar a ir para todo o corpo. E aí precisa de pelo menos umas 9 compressões até encher esse coração e ele começar a ter uma tração no envio desse sangue para a parte distal do corpo.
E aí imagina, se é 15, então você efetiva mesmo, você teve o quê? 6, 7 compressões. E aí a cada 15 você para e faz. Por isso que o 15x2, ele é para uma equipe já treinada. Ele já é para profissional da área da saúde. E aí o que eu peço para vocês, né, que peguem as suas equipes, você que está lá no posto de guarda-vidas, trabalha sempre com as mesmas pessoas, está lá na sua guarnição, treinem. Treinem para ficar um atendimento de qualidade e realmente vocês conseguirem trazer de volta uma vítima de uma parada cardiorrespiratória, vocês estão sendo instrumento de Deus nessa terra, porque é muito difícil. E quando você entende todo esse passo a passo que foi escrito, entregue para você, você vê que é uma receita de bolo que vai dar certo. Então, quando a gente está falando em parada cardiorrespiratória com afogamento, que é o nosso grau 6 de afogamento, né, que a gente classifica como grau 6 de afogamento, a gente fala, se tiver um socorrista na cena, eu faço 5 ventilações de resgate, pode ser dentro da água, se eu não fizer dentro da água eu tenho que fazer fora, 5 ventilações de resgate, faço 30 compressões por 2 ventilações durante 5 ciclos. Essa sequência, ela vai ser o quê? É o A, B, C da vida. Eu faço a abertura das vias aéreas, faço as 5 ventilações e aí depois eu inicio com as compressões torácicas. A, B, C da vida. Diferente dos casos cardiogênicos, que eu não faço as ventilações de resgate, eu inicio direto com as compressões torácicas. Então, também existe o CAB, o ABC e no caso do trauma, existe o XABCDE, porque eu preciso controlar a hemorragia primeiro antes de começar a fazer esse coração voltar a funcionar. Essas são as diferenças. Quando eu tenho 2 socorristas numa cena de afogamento, como a minha prioridade é o quê? Fazer com que essa vítima respire mais, então eu vou fazer 15 compressões por 2 ventilações, só que agora 10 ciclos, para poder fechar os 2 minutos. Então essa é a grande diferença. Como eu falei para vocês lá no grau 5, é mais provável você pegar um grau 5 retornando de um grau 6. Porque você fez a compressão, a cada 2 minutos você vai rechecar. E aí nessa checagem que você vai fazer, você vai começar a sentir, né, o pulso, se você conseguir reverter. Mas muitas vezes você sente o pulso e a vítima não está respirando ainda. Aí você faz manobras de uma parada respiratória isolada, que é uma ventilação a cada 5 segundos, durante 2 minutos para adulto, e uma ventilação a cada 3 segundos, durante 2 minutos, para as crianças. E aí, aqui, pessoal, vai uma questão muito interessante a respeito do afogamento. No trauma, você vai ter uma lesão cerebral grave, que ela reflete um estado de descerebração e decorticação, que ele vai meio que esticar e meio que retrair. É isso que a gente precisa entender. No caso de afogamento, a gente vai ter uma reação, pode ter, né? É possível, não quer dizer que vai ter em todos os casos, mas é possível que tenha uma reação semelhante. Que essa reação, tanto lá na decorticação e descerebração, quer dizer que está com uma hipóxia, que é uma pouca quantidade de oxigênio. Só que no caso do trauma, ele estava com 100% de oxigênio. E aí ele começou a ter essa reação e baixou até ficar no 0. Então ela descerebrou ou decorticou. No caso do afogamento é o contrário, ele estava no 0. E aí ele começa a ter essa reação assim que ele começa a fazer o efeito das compressões torácicas. Então, é comum você até ver vídeos de pessoas fazendo as reanimações num afogamento e a vítima começar a responder. E aí, o que você faz nessa hora? Você continua. Você continua até que o ROS, que é o retorno espontâneo da circulação, volte. Então, esse feeling de entender, conseguir perceber a coloração, conseguir perceber a temperatura, conseguir fazer a compressão, olhar a profundidade da compressão, a maneira do que está sendo feita a manobra, a qualidade da respiração, a abertura das vias aéreas, ver se essa ventilação está sendo feita da maneira correta, utilizando já o dispositivo de barreira com 100% de oxigênio, tudo isso faz muita diferença no resultado final. Quer dizer que, beleza, fez tudo isso e a vítima não voltou, ela morreu. Mas você pode ter absoluta certeza. Você fez o máximo. Dentro do conhecimento atual, você fez o máximo que dava. Agora, com a informação que você tem agora, e você não conseguir alcançar esse ideal, quer dizer que você tem que treinar a sua equipe para conseguir alcançar esse nível. O que eu estou falando para vocês aqui, pessoal, é o nível de primeiro mundo, tá? Esse nível de atendimento, de alta performance, no afogamento, nesse nível técnico, nesse nível de entendimento, de feeling, de
cuidado com o ser humano é nível de primeiro mundo. Tá? Difícil tu encontrar um lugar que tenha isso. Mas a cultura, ela é feita aos poucos. E nós, aqui no nosso estado, a gente está implementando uma cultura prevencionista, uma cultura de estudo muito bonita. Indiferente qual seja o nosso nível hierárquico, se é oficial, se é praça, se é guarda-vida civil, se é bombeiro comunitário, nós somos a população catarinense. E a população catarinense, ela entrega isso para a sociedade. Então, é muito mais do que apenas um atendimento. É um legado. Veja isso como uma mudança de cultura. Tem uma frase do Gandhi que ela é muito forte. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Então, que todo esse atendimento que a gente teve aqui sobre RCP, sobre graus de afogamento, seja muito mais sobre humanidade, sobre buscar uma mãe de família, um pai de família, um filho que estava morto e você foi uma ferramenta para trazer ele de volta. Porque você vai entender que se você empenhar o seu tempo e treinar, não precisa nem treinar muito, e conseguir fazer isso, e quando você conseguir reverter a sua primeira PCR de afogamento, e você olhar no olho daquela pessoa, talvez ela nem vai lembrar quem você é, mas você vai saber que você fez a diferença na vida dela. Que foi o teu conhecimento, que foi a tua dedicação e que foi a tua entrega que fez isso acontecer. E não pensa apenas na sua pessoal, né? Mas às vezes você pegou essa aula e conseguiu entender tudo que foi dito aqui e fez uma aula muito melhor do que essa e consegue entregar para outras pessoas uma aula muito melhor do que essa. Todas aquelas pessoas, quem salvar, a culpa é sua. Então, é muito mais sobre como a gente entrega o nosso trabalho para a sociedade. Eu quero agradecer demais a oportunidade da instituição de estar conversando com vocês. Quero agradecer muito, muito a sua atenção e quero demonstrar aqui toda a minha admiração por você que dedica tempo e esforço para salvar a vida do próximo. Beleza? Te encontro numa próxima oportunidade aí e é isso aí. Fica com Deus. Vamos dar-lhe.